vamos entrar então agora no item 3, intitulado Formação das Algas, em que André Luiz diz que o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue, de que se alimentarão no reino animal. Surgem, então, as algas nadadoras, que circulam nas águas com membranas de celulose, nutrindo-se às custas de resíduos minerais. Essas algas nadadoras, elas são unicelulares e dotadas de extrema motilidade e sensibilidade. Nelas, diz André Luiz, a mônada, agora já evoluída, se ergue a estágio superior. São as chamadas algas azuis ou cianofícias, mais modernamente chamadas de cianobactérias. As algas azuis ou cianofícias, elas pertencem ao reino Monera, como as bactérias. São seres unicelulares sem núcleo organizado. Têm a sua reprodução assexuada e unem-se em colônias. São dotadas de pigmentos azuis, de onde o nome ciano, do grego, que significa azul. E também existem outras cores, como vermelho e de cor parda, nestes seres unicelulares. São organismos com clorofila, portanto, são organismos passíveis de realizar a fotossíntese. São organismos fotossintetizantes ou fotossintetizadores. Elas apresentam uma particularidade muito importante e é uma função de importância fundamental até para a agricultura de hoje, que elas têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, convertendo em nitratos. E os nitratos é que são utilizados pelas plantas, absorvidos como nutrientes importantes para toda a área da agricultura. As plantas em geral. As plantas superiores assimilam somente os nitratos, porque as plantas superiores não conseguem fazer esse trabalho de assimilar o nitrogênio atmosférico, e isso é feito pelas cianobactérias ou algas azuis cianofícias, que são organismos também fotossintetizantes. Elas sobrevivem em ambientes muito simples, contendo apenas nitrogênio, gás carbônico, água, luz e poucos minerais. Atualmente são consideradas como cianobactérias, é o nome mais moderno, porque elas se aproximam muito mais de bactérias do que de algas. Então nós temos aqui as algas azuis, ou cianofícios, ou também podemos dizer agora mais modernamente cianobactérias, elas se unem em colônias parecendo colares, e vocês notem a coloração azul destas colônias. E aqui nós temos uma molécula de clorofila, tendo uma molécula muito complexa, mas ela tem no seu núcleo central uma molécula de magnésio, a que André Luiz se referiu como a uma molécula-chave na constituição da clorofila. E essas algas trabalham, conforme dissemos, sob a ação da clorofila, na produção do oxigênio atmosférico. A ação da clorofila, da luz solar, né, para que produza o mecanismo da fotossíntese. As algas são organismos aquáticos por excelência, mas elas podem ocorrer em solos úmidos ou em associação com fungos. Se elas se associam com fungos, elas passam a constituir outras criaturas que são os líquens. Isso é coisa interessante. A associação de algas com fungos vão formar, né, os líquens. Estas algas, responsáveis por 90% da fotossíntese do nosso planeta. Então, grande parte do oxigênio atmosférico deriva da ação destes seres microscópicos. A vida nos mares depende dessas algas, que são chamadas algas planctônicas, fitoplânctons, outro nome que recebe. Podem ser uni- ou pluricelulares. A maioria delas unicelulares e algumas delas pluricelulares. Elas, André Luiz ensina que são filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. Filtros de evolução, porque o princípio inteligente
passa por esses seres elementares, adquire determinadas propriedades e determinados valores e passa para espécies outras mais complexas. Mas são filtros de evolução por serem passagem. Algas verdes pluricelulares iniciam a reprodução sexuada devido à combinação do material genético que ocorre. Isso é muito interessante, porque as algas azuis, ou oceanobactérias, a reprodução delas é assexuada. Então há um salto evolutivo na formação das algas verdes, com essas sim, têm mais células, portanto pluricelulares, e além disso, elas iniciam a reprodução sexuada no mundo, permitindo a combinação de material genético. Essa combinação de material genético é a chave da evolução, porque ela permite desenvolver toda a diversidade de seres vivos que surgiram a partir daí. Então, na edificação das formas do porvir, ou seja, na diversificação dos seres, tanto no reino animal quanto no reino vegetal. Alguns exemplos de algas verdes são até muito decorativas, né? E há algas associadas com fungos, elas formam os líquens, como temos exemplos ali o chamado folioso, né? Que é esse estilo de líquen, até uma planta decorativa, e nós temos um exemplo de outro, que é o fruticoso, que tem essa característica aqui diferente, mas, na verdade, todas essas plantas são associação de algas com fungos. Entrando no item número 4, André Luiz já começa a falar da evolução, dos múltiplos degraus, e agora nós vamos passar por várias formas de vida, desde algumas mais simples a outras mais complexas. Por quê? Nos itens anteriores nós referimos à evolução química, referimos à evolução orgânica, mas nas fases mais elementares de seres unicelulares e de alguns seres pluricelulares mais primitivos. Daqui para adiante, André Luiz começa a galgar degraus mais elevados da evolução, tanto no mundo animal quanto no mundo vegetal. Por isso ele intitula o item 4 dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios. Vamos procurar explicar o significado dessas palavras. Então, a continuidade do processo evolutivo permitiu que a vida marinha pudesse aos poucos ir migrando para a vida terrestre. E isso representou o ingresso da mônada nos domínios dos artrópodos. Os artrópodos são seres que têm o esqueleto por fora. Os insetos, por exemplo, são artrópodos. Então, eles têm um exoesqueleto quitinoso. Exo porque está lá de fora. Quitinoso é aquela estrutura dura, uma proteína muito resistente que forma esse esqueleto externo. Vocês imaginam um besouro. E tem uma estrutura muito rígida, produzida por essa proteína chamada quitina. Então, é interessante que esses animais desenvolveram um esqueleto externo, como se fosse uma armadura. Depois, na evolução, o esqueleto passou a ser interno, e outros tecidos revestindo o esqueleto. Esses seres de exoesqueleto quitinoso, eles têm um sangue diferente, com um átomo de cobre na sua estrutura molecular. A mônada, então, nesta ocasião, como crisálida de consciência, começa a evoluir para animais superiores, animais mais elevados, que terão como no sangue a hemoglobina contendo átomo de ferro em sua molécula, diferente dos artrópodos que têm o átomo de cobre. Então, há um parentesco inalienável, diz André Luiz, nas individuações do espírito, nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Então, agora falando dos artrópodos, para a gente ter uma compreensão melhor. Os artrópodos pertencem ao filo Arthropoda, que é nome latino, na classificação biológica dos seres. Artros, do grego, quer dizer articulações, e podos, pés. Então, tem as patas articuladas. Eles apresentam apêndices ou patas que são articuladas. Os insetos, aranhas, escorpiões e crustáceos fazem parte do ramo dos artrópodos. Eles têm um corpo muito rígido, ou seja, como já dissemos, um exoesqueleto quitinoso, porque é formado por uma proteína especial de nome quitina que dá a resistência ao seu esqueleto. As espécies são mais numerosas, são as mais numerosas que existem, segundo
vemos em Biologia, de Amabis, da editora Moderna. Nós vamos verificar mais adiante a quantidade enorme de espécies que fazem parte deste ramo. Os hexápodes, que são os insetos, são conhecidas hoje 925 mil espécies, pelo menos, e os não hexápodes, de 123 mil espécies. Os hexápodes, porque os insetos têm 6 patinhas, então hexa de 6. E os não hexápodes eles podem ter um número diferente das 6 patas. Geralmente são 8 patas, como nos aracnídeos, os escorpiões. Na verdade, no momento, pelo menos 1.048.000 espécies são conhecidas de artrópodes. E certamente existem algumas outras a serem estudadas ainda, conforme vemos em Evolução, a História da Vida, da edição Larousse, em 2009. Então, exemplos, por exemplo, nós temos insetos, né, como abelha, aracnídeos, aranha, e nós temos variedades de crustáceos, né, como temos aqui um caranguejo, né, e temos aqui um escorpião, fazendo parte dos escorpionídeos. Então, são exemplos, né, de animais que fazem parte do grupo dos artrópodes. E existe muita diversidade vegetal e animal que ocorreu entre as algas verdes e os artrópodes. Quer dizer, se vocês pegarem as formas bem simples de algas até chegar pela evolução nos artrópodes, vocês passam por uma enorme diversidade de animais que ocorreu. Pelo menos 12 grandes filos ou ramos nos compêndios de biologia se situam entre as algas e os artrópodes. Então, como ele falou em dromatérios também, né, nós vamos procurar esclarecer, né, que animais são esses. São répteis do tecido, são répteis do período Triássico, em torno de 220 a 180 milhões de anos atrás. São grandes sáurios, lagartos enormes, aquáticos e terrestres. E desapareceram com o advento de dinossauros carnívoros que foram dizimando suas espécies. São ancestrais, esses, né, grandes sáurios, eles são ancestrais da maioria dos grupos de mamíferos atuais, conforme vemos em Elucidário de Evolução em Dois Mundos. Aqui figuras muito interessantes desses grandes sáurios, os dromatérios, que eles, de vida marinha, não é? Mas também eles já começavam a treinar a respiração para poder ter também uma vida terrestre associada. Então seria uma vida mista marinha e terrestre. Mas vocês notem já a diferença, né, entre este animal e este, já começa a desenvolver mais as suas patas dianteiras, facilitando a saída da água. Os anfitérios, também citados, né, no item 4, o título do item, subitem 4, são mamíferos primitivos sem placenta. E eles teriam originado os marsupiais, cujas fêmeas possuem bolsa abdominal, como os cangurus e os gambás, que são anfitérios. A bolsa marsupial é aquela bolsa especial em que a fêmea carrega os seus filhotes ali. E também mamíferos placentários evoluíram a partir dos anfitérios. Nós temos aqui exemplos de marsupiais que evoluíram deste ancestral, que é um macrocelídea, como, por exemplo, o gambá, carregando aqui seus filhotes, e, né, o canguru, a fêmea, com seu filhotezinho aqui na bolsa marsupial. E eles são exemplos de anfitérios, que tiveram como um ancestral comum esse animalzinho aqui, que é classificado como macrocelídea. Então, continua André Luiz no setor da evolução, dizendo das cristalizações atômicas ao homem. Então, ele diz que um longo caminho foi percorrido pelo princípio espiritual, ou princípio inteligente, desde as cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, são protozoários, das algas e dos vegetais, na imensidão da era pré-cambriana, que durou mais ou menos 4 bilhões de anos, desde a criação do planeta até os últimos 600 a 700 milhões de anos atrás. Então, por esse grande período, entre a criação do planeta
avançando por 4 bilhões de anos, é a grande era chamada pré-cambriana, desde a formação da Terra ao início do período que dá o nome de Cambriano. As cristalizações atômicas, mostramos aqui exemplos de cristais, exemplos de vírus, que já mostramos para vocês a grande diversidade da estrutura viral, com proteínas diversificadas, a grande variedade de bactérias em colônias especiais em que elas se agrupam, passando pelas algas e protozoários, exemplos de algas que são até muito decorativas, e vários tipos de protozoários aqui mostrados. Dos fetos e licopodiáceas, nós estamos usando a terminologia que o André Luiz usa, a evolução em 2 mundos. Então nós vamos progressivamente explicando cada item que aquele vai se referindo, porque são termos de ordem científica em área de biologia, e é importante que isso seja esclarecido. Então, dos fetos e licopodiáceas, que são chamados simplesmente licopódios, né, nós temos a evolução para trilobitas e cistídeos, aos cefalópodes foraminíferos e radiolários, do período siluriano, por volta de 440 a 400 milhões de anos atrás, que é um terceiro período da era chamada Paleozoica. Então, vamos falar, mostrando as figuras desses animais referidos, e alguns até de ordem vegetal, para que a gente compreenda melhor, né? Então, nos fetos e licopódios, os fetos são plantas da classe das filicíneas, que são muito usadas como plantas decorativas em jardins. E daqui nós temos exemplos de samambaias, avencas e ervas rasteiras, como, por exemplo, o caso do amendoim forrageiro. Aqui na nossa cidade, na Avenida Rio Branco, naqueles canteiros centrais, eles plantaram amendoim forrageiro. É uma erva rasteira que dá muita resistência ao terreno. Por exemplo, se tivermos um terreno em que tem um barranco mais elevado e quisermos aumentar a resistência da sustentação daquela terra, nós plantamos essa erva e ela se prende ao barranco, dá uma proteção muito grande. Então, são fetos e licopódios, dos quais nós temos esses exemplos aí. Passando pelos trilobitas e cistídeos. Os trilobitas são artrópodos que já se extinguiram nos milhões de anos para trás. Mas eles são muito conhecidos por essa característica, e que seu corpo tem um esqueleto exoquitinoso, e eles se movimentavam muito nos fundos dos mares, e até hoje se encontram muitos fósseis de trilobitas inseridos em rochas. Nós temos também os cistídeos, né, que são os equinodermos. Equinodermos é uma palavra que vem do grego que significa espinho mais pele, quer dizer, espinho na pele, na superfície. Imaginem, isso é um ouriço do mar. Tem que ter um cuidado enorme para andar nas praias, para a gente não pisar num animal desse, porque seria uma dor, uma coisa terrível. São espinhos enormes na sua superfície. Os exemplos que nós estamos passando para vocês, né, como cefalópodes, foraminíferos, radiolares, que ele cita, cefalópodes são polvos, né, lulas, são exemplos desses animais de cefalópodes que têm aqueles tentáculos, né? E os foraminíferos radiolares são protozoários de vida marinha. O princípio espiritual atingiu, então, os espongiários e selenterados da era paleozoica, em torno de 600 a 300 milhões de anos atrás, e aqui características de esponjas, né? E os selenterados são esses seres característicos que nós vemos aqui, né? Que eles têm uma estrutura assim, muito especial, que são as medusas, e elas se movimentam de uma forma muito graciosa no mar, conforme a gente vê em certos filmes da vida marinha. Aos equinodermos e crustáceos. Os equinodermos, nós temos exemplo, né, de onde um princípio espiritual ensaiou os sistemas vascular e nervoso. Aqui, por exemplo, a estrela do mar, e os crustáceos aqui exemplificando com uma lagosta, que é um tipo de crustáceo, né? E continuou o trajeto evolutivo dos ganoides e teleósteos, que são, os ganoides são peixes fósseis, e também alguns atuais com escamas romboides. Nós temos o esturjão, que vem a ser um ganoide atual. E aqui um exemplo de ganoide fóssil. E aqui teleósteos, bom, a maioria esmagadora dos peixes que existem hoje na Terra, eles são desse grupo dos teleósteos, porque são peixes portadores de esqueleto ósseo. Então, o esqueleto é no interior do animal. 96% dos peixes da Terra são teleósteos.
Ele fala ainda dos arquegossauros e dos labirintodontes. Quem que são os arquegossauros? Eles são fósseis da transição de peixes para anfíbios, no período Permiano. Esse período Permiano durou de 290 a 250 milhões de anos. E os labirintodontes são exemplos de anfíbios extintos, já não existem mais. E eles atingiam proporções enormes, até 5 metros de comprimento, esses animais. E eram semelhantes a salamandras gigantes. Então, aqui a figura de um deles, como se fosse uma salamandra gigante. E aqui os fósseis de transição de peixe para anfíbio, mostrando a saída da água em direção à terra. Também fala ele dos lacertinos e pterossáurios. Os lacertinos são os grandes lagartos escamosos que já existiram e desapareceram no tempo, e até hoje nós temos lagartos ainda na nossa fauna, que são oriundos desses lagartos antigos. E os pterossauros? Os pterossauros são grandes répteis voadores, são os pterodáctilos, por exemplo. Se nós pudéssemos ver hoje, né, um pterodáctilo, ele seria um réptil voador, teria essas asas enormes, e ele tem um bico muito longo, com uma serrilha de dentes, seria um animal carnívoro, né, muito perigoso, porque ele mergulha sobre a sua vítima, e ele pegava com muita facilidade os seres dos quais ele se alimentava. Esses existiram no período Jurássico Superior, por volta de 150 milhões de anos. 150 milhões de anos atrás. Continuando o processo evolutivo, ele fala dos répteis pteromorfos aos primeiros mamíferos que surgiram. Então, os grandes répteis do chamado período Permiano, de 290 a 250 milhões de anos atrás, são exemplos de répteis pteromorfos, que têm essa característica que nós estamos vendo aqui. Estão eles aqui em luta com outro animal. E aos primeiros mamíferos do período Cretáceo, mais ou menos 150 milhões de anos atrás, e nós temos aqui exemplo desses primeiros mamíferos carnívoros, já convivendo ainda com alguns dinossauros que persistiram. Mas desses mamíferos foram evoluindo outras subespécies aí para frente, outras espécies variadas, diversificadas. Nesta longa jornada, diz André Luiz, o princípio espiritual vai adquirindo os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Já agora, entrando no item 5 do capítulo 3º, ele começa a falar das faixas inaugurais da razão. O que nós percebemos é que neste capítulo André Luiz faz como se fosse uma síntese do grande processo evolutivo na Terra, partindo da evolução química, dos primeiros seres unicelulares, e aí eles vão se tornando cada vez mais complexos até chegarem nos mamíferos. Então, agora ele já entrando em faixas inaugurais da razão, ele continua dizendo que ele está se referindo ao princípio espiritual. O princípio espiritual, estagiando nos marsupiais e cetáceos do Eoceno Médio, esse período Eoceno Médio, ele ocorreu em 45 milhões de anos atrás. Então, ele falando de marsupiais e cetáceos, nós temos exemplo dos marsupiais, que é o canguru, que a gente já tinha mostrado, e os cetáceos referem-se às baleias. Então, continuando a falar, ele diz sobre os rinocerotídeos, cervídeos e antilopídeos, do período Mioceno. O Mioceno foi de 23 a 6 milhões de anos atrás. Exemplos de rinocerotídeos que nós temos, aquele ali é um ancestral do rinoceronte, e aqui o rinoceronte atual. Dos cervídeos, nós temos esse ancestral, mas que gerou, por exemplo, esses cervos na atualidade. Tem um chifre muito desenvolvido. E alguns antilopídeos, como esse que é um ancestral, nós temos exemplo desse antílope africano que nós vemos aqui. Costumam chamar de impalas, às vezes, esses antílopes. Já agora, ainda dentro do Mioceno, de 23 a 6 milhões de anos atrás, ele fala dos equídeos e canídeos. De equídeos, nós temos um antecessor do cavalo, que era chamado o nome latino na classificação de Eohippus, e que originou o cavalo.
Vejam que o cavalo é uma evolução, um animal muito mais bonito, muito mais gracioso do que o seu ancestral. E os canídeos, nós temos esse animal aí, que tem um nome diferente, chama Hesperocion, que ele seria um ancestral dos lobos que depois geraram todos os cães. Continuando pelo Mioceno, né, no período que nós nos referimos, ele fala dos proboscídeos. Quem que vem a ser os proboscídeos? Nós temos o exemplo do Paleomastodon, que gerou o mastodonte. E esse mamute, que gerou depois os elefantes atuais, o elefante africano e o elefante indiano. Já esse mastodonte também já extinto, né? E nós temos hoje, na atualidade, os elefantes oriundos destes animais. Ainda no Mioceno, ele fala dos antropóides inferiores. Os antropóides são macacos. Antropóides inferiores. Ele cita, quer dizer, na verdade, agora a gente explicando o que são os antropóides inferiores. Nós temos esse tipo que chama Plesiadaps, há 56 milhões de anos atrás, tem uma característica arborícola deles, viver em árvore, com grandes caudas. Esse Notarcus, de 48 milhões de anos, né? E esse outro muito interessante, que é o Egyptopithecus, de 30 milhões de anos atrás. Todos com formatos que depois surgiram outros macacos, né, oriundos deles, mas esses antropóides, no fundo, são os ancestrais dos macacos em geral, da diversidade grande de macacos que nós temos. Também, dentro do mesmo período, ele falando dos antropóides inferiores, é interessante dizer o seguinte, que houve evolução desses animais para produzir este que chama procônsul, de 18 milhões de anos atrás, que já começa a ter um formato mais humanoide, e esse Sivapithecus, de 8 milhões de anos atrás, já aparentando uma característica antropóide em caminho para a evolução humana no futuro. Já entrando em período mais recente, do Plioceno, de 5 a 2,8 milhões de anos atrás, os megatérios e mamutes. Os megatérios, o exemplo clássico de megatério é a chamada preguiça gigante, né? E os mamutes, já nós fizemos referência a eles, têm essa característica de um animal com muito pelo, aquelas as presas enormes, e nós temos os museus modernos de biologia e de história natural, esses grandes esqueletos preservados desses animais. Continua andando no tempo, agora ele entra na era quaternária, onde nós temos os períodos do Pleistoceno e Holoceno, o Holoceno atual. Nós temos ali 2,7 milhões de anos até as civilizações. Então tem toda uma árvore de evolução dos chamados pitecantropóides, e nós temos aqui embaixo, né, os australopitecíneos, né? Temos o Ardipithecus, são grupos, né? Grupos de Ardipithecus, grupos de Australopithecus ou Australopitecíneos, que depois evoluem para grupos de Homo. Aí já entra na espécie de gênero Homo, para dar as espécies variadas do Homo. E nós temos um grupo separado aqui chamado Paranthropus. Mas desta árvore, de todos os grupos que surgiram, evoluiu o grupo Homo, de todos esses experimentos que a natureza fez, sob o comando das inteligências superiores, até chegar à condição em que nós estaríamos a nível civilizatório na atualidade. Então, ele se refere aos pitecantropóides. É interessante citar que nos museus de antropologia e história natural tem um caso muito interessante desse Australopithecus afarensis, que esse esqueleto que foi descoberto na África, ele deram o nome de Lucy a esse ser que foi, na verdade é um pré-hominídeo, ainda não é do gênero Homo, é um Australopithecus. Australo é sul e Pithecus do grego é macaco, então é macaco do sul, né? Então esse esqueleto foi descoberto na Etiópia e pelo casal Leakey. Eles montaram o esqueleto dentro do que foi possível com as peças. É muito difícil encontrar tantas peças assim de um esqueleto primitivo. E a reconstituição desse ser leva a um ser de baixa estatura, que é o Australopithecus afarensis, mais semelhante ao macaco do que ao ser humano.
de 2,7 milhões de anos atrás. Mas a evolução prosseguiu e no gênero Homo começaram a surgir outras espécies, como o Homo habilis, depois Homo erectus, depois Homo neanderthalensis, heidelbergensis, aí tem uma variedade muito grande, e aí nós chegamos à civilização atual. Mas nessa época, são as chamadas civilizações do Paleolítico, período muito antigo, que remonta a mais de 2 milhões de anos, em que os seres começaram a trabalhar a pedra lascada, utilizando a pedra como ferramenta. Entrando nas faixas inaugurais da razão, já como diz André Luiz, a mônada passou pelos mais rudes crivos de adaptação e seleção, assimilando valores múltiplos da organização, da reprodução, memória, instinto, sensibilidade, percepção e da preservação própria, que é o instinto de conservação. Penetrou, então, pelas vias da inteligência laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Houve muita luta evolutiva para chegar nas faixas inaugurais da razão. Mas ele fala também de que existiam elos desconhecidos da evolução. Isso ele aborda no item 6º, dizendo que o princípio espiritual, oriundo da esfera espiritual, ele traz em si o arquétipo a que se destina, qual a bolota do carvalho encerrando a árvore veneranda. Dentro da semente, a árvore está contida ali em código para transformar-se naquele ser vegetal maravilhoso que ela é. A sua experiência do princípio espiritual, ela não pode limitar-se apenas ao plano físico, porque ela vai ser trabalhada também no plano espiritual. A palavra arquétipo que André Luiz usa vem do grego arquétipon, que significa modelo, protótipo, e foi utilizada por Jung, o grande psicólogo, psicanalista, que como o arquétipo seriam imagens psíquicas do inconsciente coletivo da humanidade. São patrimônio comum de toda a humanidade. Isso está no inconsciente coletivo de todos nós, os arquétipos. Por exemplo, a imagem do paraíso perdido, a figura da materna, a figura do dragão, o círculo, a estrela de Davi, a cruz, várias figuras são arquetípicas no inconsciente coletivo humano. Esse grande psicólogo suíço e psicanalista, discípulo de Freud, que depois construiu toda a sua própria teoria sobre a mente humana, foi Carl Gustav Jung. Ele era um psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana. Durante a sua vida, ele teve um interesse muito despertado para os mitos, sonhos e a psicologia da religião. Mas para vocês verem a evolução desse espírito, prestem bem atenção nessa frase que foi extraída de seus trabalhos. Onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, a falta de amor. Um é a sombra do outro. Essa frase a gente tem que pensar muito sobre ela. Porque onde o amor impera, não há desejo de poder. Hoje na Terra, né, a luta pelo poder traz desamor entre as criaturas. Né? Agora, onde o poder predomina, dificulta o aparecimento do amor, porque o poder quer se impor pela força. Por isso que ele diz que um é a sombra do outro. Falando dos elos desconhecidos, André Luiz diz que através do nascimento e da morte da forma, isso acontece inúmeras vezes, né? O princípio espiritual ele sofre constantes modificações nos dois planos da evolução. Razão porque muitos elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas. Digamos que uma determinada situação de transição de uma espécie para outra, os espíritos superiores trabalham o corpo espiritual daquele animal no mundo espiritual previamente. Esse corpo espiritual trabalhado, modelado, ao voltar para a Terra, ele interfere nas essências genéticas daquela nova espécie que se vai formar, e ele então nasce com uma modificação, com uma mutação. E essa mutação determina o aparecimento, às vezes, de uma nova espécie ou de uma subespécie. Então, entre um e outro, às vezes os cientistas têm dificuldade de localizar realmente uma transição do esqueleto, por exemplo, porque, havendo a mudança no plano espiritual, ao renascer,
há uma mutação e surge uma nova espécie ou subespécie, e essa transição fica difícil de ser localizada na pesquisa dos naturalistas, porque houve um trabalho prévio em cima do corpo espiritual. São estágios da consciência fragmentária na esfera espiritual, ao elaborar o seu veículo espiritual, ou também chamado protoforma humana, quer dizer, é o corpo espiritual antes de chegar exatamente à forma humana. O elo perdido vem a ser o quê? Vem a ser o elemento que falta para completar uma série de uma classificação científica, segundo Aurélio. Então, se nós pegarmos uma linha evolutiva, né, dizem os cientistas que a descoberta de um elo perdido entre o homem e macacos pode revolucionar a compreensão humana da evolução, segundo eles dizem. Porque os cientistas, os antropólogos, eles vêm estudando os vários ramos da evolução e encontram, às vezes, muitas falhas entre um determinado ramo e outro, como surgiu aquela nova espécie, ou como surgiu aquela nova subespécie, que modificações aconteceram. Então, essa busca desses elos vai montando a árvore evolutiva, tanto dos pré-hominídeos, né, quanto dos próprios hominídeos. E muitos elos, às vezes, não são localizados e há uma dificuldade de fazer uma classificação mais aprofundada e mais detalhada, pela falta de fósseis adequados que poderiam ser estudados, haja vista que é muito difícil a descoberta de fósseis. Muitos corpos, a maioria esmagadora dos corpos se perderam, né, ao longo dos milhões de anos nos processos destrutivos do planeta, e pouca coisa resta de fósseis para fazer um estudo mais aprofundado. Mesmo assim, com os poucos fósseis localizados, é possível montar uma árvore razoável da evolução nos pré-hominídeos e hominídeos. Já agora, atingindo o 7º item, em que André Luiz intitula Evolução no Tempo, ele fala dos organismos unicelulares, desde os organismos unicelulares aos mais complexos, a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço. Olha que frase interessante. É como o comando do espírito é presente desde o início. Então, o comando do espírito age disciplinando a função das células para que elas fossem verdadeiros soldados a serviço do corpo, colocando-as a seu serviço. O ser viaja, então, rumo à elevada destinação traçada, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, quer dizer, o corpo espiritual, segundo o molde mental que traz consigo. Ele mecaniza as próprias aquisições através do automatismo. E aí desenvolvem-se os centros energéticos do corpo espiritual que refletem nas funções do corpo físico. Através da reflexão automática de sensações e impressões, constrói então o espírito centro coronário no próprio cérebro, com auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha. E configura os demais centros energéticos no corpo espiritual através de milhões e milhões de anos de experiências múltiplas. Assim temos uma referência do corpo humano, os 7 centros energéticos importantes do perispírito, a que já referimos em aulas anteriores. Essa figura é muito ilustrativa, muito importante para a gente colocar a localização dos centros energéticos. No tempo, então, a evolução prosseguindo, diz André Luiz que até atingir a idade da razão na condição humana, dotado de raciocínio e discernimento, o ser em seu automatismo gastou longo tempo em sua romagem evolutiva. Diz ele, mais ou menos de 1,5 bilhão de anos até a civilização elementar do sílex. O sílex seria a pedra lascada, né? Há mais ou menos 200 mil anos, houve o surgimento do Homo sapiens, que é a espécie atual, né, nossa, que está espalhada em todo o planeta, o Homo sapiens. Isso é perfeitamente verificável, diz ele, pela desintegração natural de elementos radioativos contidos nas rochas. E essa informação é muito interessante, porque nos remete às técnicas que os cientistas desenvolveram para classificar o tempo geológico no planeta através de estudos de desintegração atômica nas rochas. Então, estudando as rochas mais antigas do planeta e os elementos radioativos contidos nelas, comparando também com elementos radioativos contidos em meteoros, os cientistas conseguiram classificar o tempo em que aquelas rochas existiram, desde quanto tempo elas existem, estudando como as proporções dos elementos radioativos e o ritmo
do tempo de desintegração deles, que se transforma em outros elementos. Isso permitiu uma datação da idade da Terra bastante aproximada da datação real, porque por vários métodos comparados chegaram a um tempo mais ou menos aproximado de 4 bilhões e 600 milhões de anos, conforme a gente vai mostrar. Atualmente, consideramos entre 4 bilhões e 600 milhões de anos e 4 bilhões e 700 milhões de anos aproximadamente. 4,6, 4,7 bilhões, conforme consta em Enigma da Terra, no capítulo 14. Então, este grande cientista chamado Alfred Nier, que viveu de 1911 a 1994, trabalhando para o Museu Nacional Americano de História Natural, ele desenvolveu um aparelho muito especial para fazer a datação dos elementos radioativos nas rochas. Esse elemento, esse aparelho, ele denominou de espectrógrafo de massa. Depois esse aparelho evoluiu muito e modernamente nós temos grandes aparelhos que fazem o trabalho de espectrografia nas rochas para estudar a desintegração atômica dos vários elementos ali contidos e com isso, através de métodos comparativos, né, da composição química, da transformação daquele elemento em outro tipo de elemento, através de cálculos complexos, eles chegam à conclusão da idade da Terra, conforme encontramos em Evolução, a História da Vida, na página 23. Então, alguns exemplos de elementos radioativos contidos nas rochas. Nós temos o elemento pai e o elemento filho. Ou seja, quando um elemento é radioativo, ao longo de muitos anos, ele se desintegra transformando noutro. Assim é que o urânio transforma em chumbo, demorando mais ou menos 4,5 milhões de anos no seu período de meia-vida. Quer dizer que, para transformar uma quantidade de urânio, a metade daquela quantidade em chumbo, demora 4,5 bilhões de anos. E observem que há outros elementos que a datação muda muito. Olha só, que o urânio 235, diferente do 238, para transformar em chumbo 207, demora 710 milhões de anos. O tório 232 em chumbo 208, 15 bilhões de anos. O rubídio é uma coisa impressionante, é mais do que a idade do universo conhecido, né? Para transformar em estrôncio 87 demora 50 bilhões de anos. Então, a rocha está em evolução aí, não vai transformar tão cedo. Potássio 40 em argônio, 1,3 bilhões de anos, um período menor do que os outros. E o carbono 14, esse sim, para transformar em nitrogênio 14, demora apenas 5.730 anos. Portanto, este último é usado para datar coisas mais recentes da civilização humana, por causa de datar materiais orgânicos, né? Já os outros são usados em rochas que passaram por erupções vulcânicas e se derreteram. Então, com isso, eles podem fazer, através dessas diversas datas, a comparação da concentração dos elementos que se transformaram e calcular a idade da Terra. Assim, de 4,6 a 3,6 bilhões de anos atrás, portanto, por 1 bilhão de anos, ocorreu então o quê? A evolução química. Porque supõe-se que nessa época ainda não existia vida orgânica. As mais antigas formas de vida são fósseis químicos, e sim, complexas moléculas orgânicas preservadas em rochas da Groenlândia e outros sítios. O interessante é o seguinte, fósseis químicos quer dizer que não são fósseis de animais nem vegetais, são fósseis de moléculas. Mas são moléculas orgânicas muito complexas que só poderiam ser produzidas por seres orgânicos. Portanto, fósseis químicos falam da vida orgânica antiga. E já se encontraram fósseis dessa natureza há pelo menos uns 3,6 bilhões de anos, como em rochas preservadas na Groenlândia e outros sítios na Terra. A vida unicelular nos mares, então, os cientistas entendem que tem pelo menos 3,5 bilhões de anos que essa vida surgiu, porém, ela demorou mais de 3 bilhões de anos para se reorganizar, para se organizar e diversificar, saindo dos mares em direção à Terra. Então, 3,5 bilhões de anos de tempo de vida, mas 3 bilhões nos mares, organizando-se para depois atingir complexidade suficiente
para produzir vida na Terra, saindo dos mares para respirar o ar atmosférico. Recordando a árvore da vida, durante muito tempo os seres estiveram no mar, até que tivessem condições de partir para a Terra. Com isso, a evolução, ao partir para a Terra, ela se diversificou muito mais rapidamente nos últimos 500 milhões de anos. A caminho da consciência cósmica, então, vamos terminando as nossas explicações do capítulo 3º de André Luiz, dizendo que o florescimento da civilização, sob as bênçãos do Cristo, prepara o homem para a responsabilidade e as consequentes aquisições morais, que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo grau de ascensão à consciência cósmica. E o Cristo, como diretor espiritual de nosso planeta, está nos esperando para o desenvolvimento da consciência cósmica. É importante informar para vocês aqui agora que aqueles que quiserem assistir a este vídeo, que está incluído no CD, intitulado Terra, uma pequena história do professor Clóvis Zático, vai ficar mais bem informado sobre todo esse processo evolutivo do planeta. Então, ele está incluído no CD e basta vocês clicarem para assistir. Então, lembrando a figura serena do Cristo, que dirige o nosso planeta com a pleiade de espíritos superiores, ele espera o nosso caminho pacientemente, o nosso trabalho de evolutivo, para que possamos todos nós desenvolvermos a consciência cósmica da preservação do planeta e do desenvolvimento do espírito de fraternidade universal, e vai transformar o nosso planeta num mundo de paz e de compreensão entre todas as criaturas.